Se eu te dissesse que o universo não é um caos aleatório de galáxias espalhadas ao acaso, mas sim uma gigantesca rede, uma teia cósmica que se estende por centenas de milhões de anos-luz, você acreditaria? Hoje, vamos revelar algo que raramente aparece nas imagens mais populares do espaço: estruturas colossais, quase invisíveis, que conectam galáxias, aglomerados e superestruturas. Estradas antigas, formadas logo após o nascimento do cosmos. Estamos falando dos filamentos cósmicos, as verdadeiras rodovias do universo. Quando olhamos para o céu noturno, vemos estrelas isoladas, pontos brilhantes separados por um vazio aparentemente infinito. Mas astrônomos do Instituto Max Planck, da NASA e da ESA sabem há décadas que essa visão é apenas superficial. Em escalas realmente grandes, o universo se organiza como uma imensa rede tridimensional. Galáxias não estão distribuídas de forma uniforme. Elas seguem caminhos bem definidos, como cidades construídas ao longo de rodovias invisíveis, feitas de matéria e energia. Esses filamentos não são ficção científica. Eles foram previstos teoricamente ainda no século XX por cientistas como Yakov Zelovich e mais tarde descritos matematicamente por J. Richard Bond, Lev Kaufman e Dmitry Pogosyan, que cunharam o termo teia cósmica. Décadas depois, telescópios e levantamentos como o Sloan Digital Sky Survey, da Universidade de Chicago, começaram a confirmar aquilo que antes só existia em equações. O universo tem uma arquitetura, e os filamentos são suas vigas mestras. Para entender os filamentos cósmicos, precisamos voltar quase 12 bilhões de anos no tempo, logo após o Big Bang. O universo recém-nascido era quente, denso e quase perfeitamente uniforme. Quase. Pequenas flutuações de densidade registradas hoje com precisão pelo satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, foram suficientes para definir todo o futuro da estrutura cósmica. Onde havia um pouco mais de matéria, a gravidade começou seu trabalho silencioso. Ao longo de bilhões de anos, essas regiões ligeiramente mais densas atraíram cada vez mais matéria, tanto a matéria comum quanto a misteriosa matéria escura, que segundo a NASA compõe cerca de 85% de toda a matéria do universo. Essa matéria escura não emite luz, mas domina a gravidade. Ela formou os primeiros esqueletos invisíveis da teia cósmica, ao longo dos quais o gás comum foi escorrendo, como água seguindo o relevo de uma montanha. Simulações computacionais, feitas por instituições como o Max Planck Institute for Astrophysics e a Universidade de Harvard, usando projetos famosos como Millennium Simulation e o Illustrar-TNG, mostram isso com clareza impressionante. Quando os astrônomos ligam esses supercomputadores, o universo virtual que surge não é caótico. Ele se organiza espontaneamente em filamentos, nós e vazios. Os filamentos são os caminhos naturais da gravidade, ligando pontos mais massivos do cosmos como se fossem artérias cósmicas. Agora vem uma pergunta fascinante: se os filamentos são reais, do que exatamente eles são feitos? A resposta é tão surpreendente quanto misteriosa. Dentro dessas estruturas gigantescas existe uma mistura de matéria escura, gás extremamente quente e difuso, e até galáxias inteiras viajando lentamente ao longo dessas estradas invisíveis. Segundo estudos do Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, boa parte da matéria perdida do universo pode estar escondida exatamente nesses filamentos. Esse gás é conhecido como WHIME, Warm Hot Intergalactic Medium, ou meio intergaláctico morno quente. Ele atinge temperaturas de centenas de milhares a milhões de graus, mas é tão rarefeito que quase não emite luz visível. Por isso, detectá-lo é um enorme desafio. Observatórios como o XMM Newton e o Chandra X-Ray Observatory, da NASA, conseguem observar pistas desse gás ao analisar como ele absorve raios X vindos de quasares distantes. E aqui está um detalhe quase poético. Galáxias não apenas nascem nos filamentos, elas crescem por causa deles. Estudos do European Southern Observatory mostram que galáxias jovens sugam gás desses filamentos, como se fossem rios cósmicos, alimentando a formação de novas estrelas. A Via Láctea, inclusive, está conectada a filamentos locais, fazendo parte de uma estrutura maior, chamada superaglomerado de Laniakea, descrita pelo astrônomo R. Brent Tully, da Universidade do Havaí. Se os filamentos são as estradas, então o que existe entre elas? A resposta é quase perturbadora. Vastos vazios cósmicos, regiões gigantescas com pouquíssima matéria, onde quase não existem galáxias.
Esses vazios podem ter dezenas ou até centenas de milhões de anos-luz de diâmetro. Segundo a ESA e o levantamento Dark Energy Survey, os vazios ocupam a maior parte do volume do universo, enquanto toda a matéria visível se concentra nas bordas desses espaços. Nos pontos onde vários filamentos se encontram, surgem os chamados nós da teia cósmica. São regiões extremamente densas, onde vivem os maiores aglomerados de galáxias já observados. Alguns desses aglomerados contêm milhares de galáxias presas gravitacionalmente. O famoso aglomerado de Coma, estudado desde o século XX, é um exemplo clássico de um nó cósmico massivo, localizado na interseção de múltiplos filamentos. O mais intrigante é que essa estrutura em grande escala lembra padrões que vemos na natureza, em escalas completamente diferentes: redes neurais no cérebro humano, teias de fungos no solo, ou até sistemas de rios vistos do espaço. Cientistas como Franco Vasa, da Universidade de Bolonha, já exploraram matematicamente essas semelhanças. Claro, não significa que o universo seja um cérebro, mas revela que a gravidade cria padrões universais, repetidos do microscópico ao cósmico. Estamos vivendo um momento histórico. Pela primeira vez, telescópios foram projetados especificamente para mapear a teia cósmica com precisão sem precedentes. O Telescópio Espacial Euclide, da Agência Espacial Europeia, lançado recentemente, tem como um de seus principais objetivos mapear bilhões de galáxias e revelar com clareza a estrutura dos filamentos ao longo de mais de 10 bilhões de anos de história cósmica. Seus dados prometem revolucionar nossa compreensão da matéria escura e da energia escura. Ao mesmo tempo, projetos como o Vera Rubin Observatory, no Chile, financiado pela National Science Foundation e pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, vão criar verdadeiros filmes do universo em larga escala. Com isso, astrônomos poderão observar como galáxias se movem ao longo dos filamentos ao longo do tempo, confirmando teorias propostas por físicos como Albert Einstein, Stephen Hawking e James Peebles, vencedor do Prêmio Nobel por seus trabalhos em cosmologia. E talvez a pergunta mais profunda seja esta: se os filamentos moldam o caminho das galáxias, até que ponto eles moldaram também a nossa própria existência? O Sol, a Terra e todos nós estamos aqui porque, bilhões de anos atrás, a matéria seguiu essas estradas invisíveis. Agora, eu quero saber: você já imaginava que o universo tivesse uma arquitetura tão precisa? Escreva nos comentários o que mais te surpreendeu, deixe o like para apoiar o Círculo Celeste e se inscreva no canal, porque ainda há muitas estradas cósmicas para explorar.